Fala, meus queridos. Vamos de PUC São Paulo hoje, 2012. Um problema lindo, muito bonito. Problema de lançamento oblíquo. Geralmente causam tremores nos alunos, porém a gente não precisa ficar usando aquele monte de equações, aquelas coisas todas que você tem que decorar. Geralmente as pessoas encontram um problema delas, pulam. Claro, é viável deixar por último um problema desse, deixar para depois, faz os mais fáceis primeiros. Mas a questão do lançamento oblíquo é uma questão que, se a gente conhece conceito por trás dos movimentos que envolvem o lançamento oblíquo, a gente consegue resolver o problema muito tranquilamente. Então, o ideal é que a gente tenha uma boa percepção do que está acontecendo. Então, a interpretação do problema é praticamente 80%, e o resto a gente vai usar as equações que a gente tem, e a gente não precisa ficar decorando aquele monte de fórmulas, alcance máximo, tempo total, tempo de subida, aquela loucura, né? Claro, que é bom a gente ter os conhecimentos, né? E se você tem as fórmulas na manga, facilita. Mas eu vou mostrar para vocês um tipo de resolução desse problema que a gente só vai usar as equações que a gente acha mais simples e conceito, né? Você pega as resoluções desse tipo de problema, você vê as resoluções com aquele monte de equação e usa Torricelli para achar. E se depois usa aquilo, inclusive nas tabelas de resumo dos cursinhos que a gente encontra por aí, você vê lá as fórmulas todas, mas a gente não vê conceito. E não adianta nada você ter fórmula, 1 milhão de fórmulas e você não conhece conceito. Então, o principal aqui é a gente entender do ponto de vista conceitual o que está acontecendo, porque daí fica fácil. Aliás, a física ela é assim de uma maneira geral. Decorar fórmulas não é a melhor solução para fazer prova alguma, muito menos no molde hoje de vestibulares, que a gente tem que primeiro interpretar aquelas questões, que geralmente são tenebrosas, então isso já é um desafio. E depois de interpretar, a gente tem que saber conceito, ou seja, associar aquele universo físico com a realidade e depois utilizar a linguagem matemática, que é a linguagem que a gente vai lançar a mão para resolver os problemas. Então, chega de conversa e vamos ver como é que funciona isso. Olha só, até o nome dos caras aqui é foda. Dois amigos, Berstáquio e Protásio, eles distam de 25 metros, 5 um do outro. Beleza, eles estão lá nessa distância um do outro. O Berstáquio, ele lança obliquamente uma bola para o Protásio, esse aqui é o Berstáquio, que partindo do repouso, o Protásio que está do outro lado aqui, ó, tá? Ele vai ele desloca-se ao encontro da bola para segurá-la. Então o cara está aqui, esse cara vai atirar essa bola e o Protásio que está aqui vai correr para cá para tentar pegar. Então, com certeza essa bola vai cair antes da região onde ele está, porque se ele vai correr ao encontro dela, significa que ela iria cair antes. Primeira interpretação importante. Beleza. No instante do lançamento, a direção da bola, lançada por Berstáquio, formava um ângulo θ com horizontal. Bom, claro, né? Todo lançamento oblíquo tem um ângulo θ que faz com horizontal. Tudo bem? Que está entre 0 e 90 graus. Beleza. E o que permitiu que ela alcançasse, então ele fez esse ângulo aqui, essa velocidade inicial, em relação ao ponto de lançamento, que está na mão do cara aqui, né? Uma altura máxima de 11,25 metros. Então ele lançou essa altura em relação ao ponto de onde ela saiu, deu aqui 11,25 metros. E uma velocidade de 8 metros por segundo nessa posição. Qual posição, meus queridos? No ponto mais alto. Só que o que a gente sabe? Que no ponto mais alto dessa trajetória, num lançamento oblíquo, ele não tem a velocidade vertical, porque é nula, ele vai começar a cair a partir de agora. Então, essa velocidade que ele está informando aqui, ó, é a velocidade no eixo X, que é sempre constante para esse tipo de movimento. Conceito, tá? Então, o Vx, a velocidade que essa bola aqui vai ter em X, sempre vai ser de 8 metros por segundo. Beleza? Então, ó, desprezando o atrito da bola com o ar, né, e adotando G igual a 10 metros por segundo,
podemos afirmar que a aceleração do protásio, que estava aqui, ó, né, suposta constante, para que ele consiga pegar a bola no mesmo nível de lançamento que ele jogou, esse nível aqui, ó, tem que ser D, aí ele coloca aqui, ó, tantos metros por segundo ao quadrado. Então o protásio está aqui, ele está parado. Ele vai ter que acelerar para atingir essa bola, né, para conseguir pegar a bola. É isso que ele está pedindo, a aceleração dele. Vamos fazer o esqueminha que sempre fica mais fácil. Então, ó, vamos colocar aqui como se fosse a superfície. O rapaz que vai lançar a bola está aqui. Bola na mão dele. E o outro sujeito, com o nome bonito, o protásio, ele está aqui, ó, tá paradinho. O V dele é 0, ó. O outro também, né? Mas, ó, ele vai lançar essa bola obliquamente, o que, que vai acontecer? Vai ter uma trajetória parabólica. Aqui, ó. E, de acordo com o enunciado, ela vai cair antes. Ela cairia aqui, ó, nessa altura. Se a gente pegar a referência da altura da posição inicial que a bola estava, né? Que é o que ele falou no enunciado. Então a gente vai pegar essa referência aqui, ó. O que, que a gente precisa saber? Então, primeiro, qual a informação que ele deu? Ele deu a altura da bola nesse ponto. Essa altura aqui, H, ó. E ao mesmo tempo ele deu a velocidade nesse ponto aí. Só que a velocidade nesse ponto aí, ela vale Vx. Ele só tem a velocidade horizontal nesse ponto. Não tem velocidade vertical. Esse Vx que ele deu, que sempre é constante. O módulo vai valer aí, ó, 8 metros por segundo. Como é que a gente pode pensar nesse problema? Primeiro, o que a gente precisa saber? Ó, o cara da direita, ele vai ter que andar esse tanto aqui. Vamos chamar isso aqui de ΔS. Então, ΔS. Aqui estaria a projeção da bola nesse ponto aqui. O que a gente precisa para conhecer a aceleração? Se ele está com velocidade nula, a gente precisa saber primeiro, qual é essa distância que ele vai ter que correr para chegar na bola, e ao mesmo tempo a gente precisa saber qual é o tempo. Então ele tem que chegar aqui nesse ponto, justamente nesse ponto aqui para pegar a bola, no tempo justamente do percurso da bola, que é o tempo de subida dela mais de descida. Só que o tempo de subida e de descida são iguais nesse tipo de lançamento. Tá? E ao mesmo tempo, a gente sabe que pela simetria do problema, essa distância aqui que eu vou pintar de magenta, ó, é igual a essa distância. O meu desenho não ficou, mas elas são iguais. Então, se a gente conhece essa distância aqui que eu estou fazendo em magenta, a gente conhece o ΔS dele. Por quê? Porque ele informou no problema, isso aqui é dado do problema, que eles inicialmente estão de 25,5 metros um do outro. Repare, isso aqui é 25,5 metros. Então, se a gente conhecer o alcance horizontal que a bola atingiu, a gente conhece o ΔS. Então, esse é o primeiro desafio. A gente precisa do ΔS, que é esse cara aqui, ó. Quem mais a gente precisa? Então, isso aqui eu vou chamar de D, ó. O alcance do lançamento da bola. Tá? O tempo. O tempo é o tempo de subida mais de descida. A gente não tem, mas a gente sabe o tempo. A gente consegue calcular, meus queridos, o tempo de descida dela. Por quê? Porque se ela está aqui com VY igual a 0, olha só. O que acontece? É uma composição de movimentos. A gente pode tratar como movimentos independentes. Então imagina aqui, ó, você tem uma bolinha aqui, ela está parada, tá? Tá aqui, ó, em relação a esse plano aqui, ó,
ela tem uma altura h de 11,25 metros. Tá? Só se ela está sob a aceleração da gravidade, a gente sabe o tempo que ela vai demorar para atingir isso aqui, ó, que é o tempo de queda t. Como isso? Usando aquela equação. Inclusive foi resolvido no problema anterior da FUVEST, no anterior, no número 20, exatamente tempo de queda de corpos em queda livre. Tá? Como é que a gente relaciona? É um h, é a altura, né? Vai ser a aceleração da gravidade, t ao quadrado sobre 2. Então, meus queridos, esse tempo aí, que é o tempo de descida, vou chamar de TD, ele vai ser a raiz quadrada de 2g, perdão, de 2h sobre g. Então vai ficar, ó, a raiz quadrada de 2 vezes 11,25 dividido por 10. Conta chata, né? Até que não é, sabe por quê? Porque 2 vezes 11,25 é 22,5 dividido por 10. Mas se a gente multiplicar essa fração aí em cima e embaixo por 10, isso aqui, ó, vai ficar a mesma coisa que a raiz de 225 por 100. Por quê? Porque a raiz de 225, a gente sabe que é 15. E a raiz de 100 é 10. Então significa que esse tempo aí, ó, de descida, ele vai equivaler a 1,5 segundos. Tá? Eu vou apagar aqui, ó. Você viu como é que faz essa conta tranquilamente. E já vou colocar o resultado aqui para a gente ganhar um tempo. Se o tempo de descida deu 1,5 segundos, então significa que o tempo total é o tempo de subida mais descida. Se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então significa que esse tempo, o tempo total, vai ser de 3 segundos. Essa informação é importante. Por quê? Porque o protásio que está ali do lado direito, ele vai ter que fazer aquela aceleração que o problema quer em 3 segundos. Então a gente tem que, esse tempo que ele vai ter que percorrer esse ΔS aqui, ó, vai ter que ser em 3 segundos. A gente não usou nenhuma equação extraordinária, né? Não precisamos de ângulo de lançamento, não precisamos nem conhecer qual foi a velocidade com que ele chegou aqui. Tá? Qual é outro desafio? Conhecer o ΔS. Porém, meus queridos, veja bem, a gente precisa conhecer esse D aqui, ó. Por quê? Porque o ΔS mais o D é 25,5. Então, ΔS é 25,5 menos D. Se a gente conhece o ΔS, a gente usa uma equação qualquer, né, da função, por exemplo, das velocidades para achar ou dos espaços, perdão, para achar a aceleração que ele quer, que esse cara aqui vai ter que ter. Mas a gente sabe que existe uma outra simetria aqui, ó, nesse problema. Por quê? Porque o ponto mais alto, que é o vértice dessa parábola, ele divide esses dois segmentos justamente de uma maneira simétrica. E esse espaço aqui é igual a esse. Tá, o que a gente ganha com isso? Meus queridos, a gente ganha porque a gente sabe que o tempo que essa partícula fez isso, aqui, ó, no eixo X, ela é como se ela estivesse andando aqui a 8 metros por segundo, ó. Se a gente tem o tempo e a velocidade que ele fez isso, a gente consegue calcular esse espacinho aqui, ó. E o D vai ser esse espacinho vezes 2, porque isso é igual a isso, então a gente soma os dois, tá? Então, olha só, tá vendo a importância do conceito? Então, é como se essa esferinha aqui, ó, que eu vou colocar, ela tivesse aqui, com uma velocidade sempre constante, ó. E a gente precisa achar esse xzinho aqui, ó. Para isso, a gente conhece a velocidade, conhecendo a velocidade e o tempo, a gente acha isso. Então, ó, esse x vai ser a velocidade em x, é sempre 8 metros por segundo, vezes o tempo, 1,5, que a gente calculou, o tempo que ele fez esse meio percurso. Isso aqui, ó, dá 12 metros, meus queridos.
Então, se aqui são 12 metros e aqui são 12 metros, dada a simetria do problema, e a distância total entre eles é de 25,5, então aqui ó, deu 24. Para chegar até 25,5, esse ΔS aqui é 1,5 metros. Massa, né? Então, ó, se esse ΔS ele é 1,5 metros, e a gente tem o quê? A gente tem a velocidade inicial dele, o quanto ele precisa andar e o tempo que ele tem que fazer isso, são esses 3 segundos, ó, a gente acha a aceleração que ele tem que ter. E o mais conveniente para isso é usar a função horária dos espaços. Eu estou fazendo nesse espaço pequeno para a gente ver justamente a dificuldade que a gente tem de pensar num problema desse. No vestibular que a gente não tem espaço para isso numa questão desse tipo, né? Então olha só, deixa eu vou ter que dar uma encavalada nas coisas aqui, eu não quero abrir uma nova página, fazer tudo aqui, depois vocês se organizam aí. Olha só, o ΔS, fazendo uma cor mais chamativa, porque agora a gente está lá na a parte do lançamento oblíquo acabou. Agora vamos para a parte da aceleração do rapazinho ali, para ele atingir a bola, né? Veja, ΔS a gente conhece. Se a gente usar, né, ΔS é igual a V0t mais a t quadrado sobre 2, a gente mata, porque esse V0 é zero, ele está parado. Então o ΔS que ele vai percorrer é at quadrado sobre 2. Então veja que a gente tem o ΔS, calculamos, é 1,5 metros, tá? A aceleração a gente quer e o tempo é justamente 3 segundos. Então a gente vai ter aqui ó, que a aceleração ela vai ser 2 vezes o ΔS dividido pelo tempo ao quadrado, meus queridos. 2 vezes, vou fazer a conta direta, em 2 vezes o ΔS é 1,5, vai dar 3. O tempo, ele tem que fazer isso em 3 segundos, é o tempo que a bola faz esse percurso. 3 ao quadrado, 9. Isso aqui, ó, em metros por segundo ao quadrado, mas é uma fração redutível, que é a mesma coisa que, dividido por 3 em cima e 3 embaixo, 1/3 de metros por segundo ao quadrado é a resposta do problema. Bonito, né? Repare, essa aqui que eu vou enfatizar é a parte da cinemática lá do normal, do MUV, e todas as questões que a gente fez para o lançamento oblíquo a gente usou também. MUV na queda, MU para achar aquele espaço, fizemos uma certa geometria e resolvemos o problema. É foda você fazer isso tudo num tempo rápido, né? Então, por isso que a gente aconselha sempre os alunos a deixar mais para o fim, não. Mas é uma questão que você não precisa ter aquele monte de fórmulas, né? Do lançamento oblíquo, aquelas coisas todas, né? Tenebrosas. E é uma questão que todo mundo erra. Ou porque chuta, ou porque pula, ou porque não deu tempo. Porém, se você fez tudo o que tinha que fazer, chegou nessa questão, você lembrou dos conceitos e acertou, à medida que todo mundo errou, a sua média elevou pra caramba. Então esse tipo de questão é justamente a questão que faz a diferença na sua média final e às vezes pode ser a diferença entre a sua aprovação. Legal, né? Difícil, mas não é impossível. Galera, eu estou aqui com vocês, eu deixo meu abraço e a gente se vê amanhã. Até lá!